Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Iremos começar hoje com uma correção lá em Educação Financeira. Aqui na página 29 estamos falando sobre o conteúdo de vamos abrir uma pizzaria? Então aqui tem uma piadinha, uma historinha engraçadinha, sobre pizzaria. Aqui está falando da pizza, como que ela é preparada, está falando que é um alimento italiano, como que ela é feita, que ela é feita, consiste numa massa, ela tem o recheio, a nossa pizza, a pizza brasileira, chega a ter mais de 50 sabores. Aqui tem algumas perguntinhas pessoais para vocês responderem também. Aqui no Você Sabia tá falando que a mais antiga pizzaria está em Nápoles e foi fundada em 1830. E a pizza mais antiga é a Margherita, que por sinal é muito gostosa. Bom, aqui no Caça-Palavras vocês teriam que localizar 8 sabores de pizza, tá? Então temos, segue aí pessoal, calabresa, que é a minha preferida, napolitana, temos escarola, frango, portuguesa, palmito, margherita e mussarela. Mussarela que tá com C cedilha, mas também pode ser escrita com 2 S, tá bom? Bom, agora vamos pro nosso livro de artes. Bom, pessoal, no livro de artes, aqui na página 36, estamos falando desse artista, Marcel Duchamp, tá bom? Então, aqui temos 2 obras de arte, Aqui é um mictório e aqui é uma roda de bicicleta, tá? O mictório, ele serve para fazer xixi, não fala para ninguém, tá bom? Mas, no caso aqui, ele não tem essa finalidade. Aqui ele é uma obra de arte, tá? Então, o que acontece? Esse artista, ele usou esses objetos que fazem parte do nosso cotidiano, tanto um quanto o outro, e ele reinventou uma forma diferente, tá? Então, por isso que elas são consideradas obras de arte. Justamente a resposta aqui da pergunta. Por que essas obras são consideradas arte? Porque elas se tornaram um trabalho artístico. Todo trabalho artístico, mesmo tendo alguma finalidade, que elas já tiveram um dia, tanto o mictório quanto a roda de bicicleta, elas tiveram uma finalidade, Mas agora elas são obras de arte, porque viraram um trabalho artístico, tá bom? Então essa é a consideração aqui, a resposta para essa pergunta, tá bom? Porque elas são obras de arte. Bom, pessoal, agora vamos para o livro de matemática. Bom, pessoal, em matemática, na página 46, vamos aqui numa correção, tá? A tabela a seguir apresenta a quantidade de algumas frutas vendidas por um supermercado durante 2 dias de uma semana. Então, aqui temos as frutas e aqui a quantidade, tá? T é tonelada e kg é quilo. Quantos quilogramas de banana esse supermercado vendeu a mais do que de laranja? Então, temos banana 1,5, que é igual a 1.500. Na hora que nós transformamos, sempre multiplicando por 1.000. Lembra da tabelinha? Tem uma tabelinha que indica aqui, tá? Então, tonelada, é igual, para transformar em quilo, igual a 1.000, tá? Transformando 1,5 em 1.500, vamos fazer a continha. 1.500 menos o peso da laranja, 980. Então, 1.500 menos 980, eu tenho 520 quilos, tá bom? Então, aqui a resposta é kg, tá? Não esqueçam de escrever aqui no R de resposta, na resposta, de acordo com a pergunta. Quanto vendeu a mais? Vendeu 520 quilos a mais, tá? Se o preço do quilograma de maçã nesse supermercado é R$8, quantos reais foram arrecadados com a venda dessas maçãs? Então, eu tenho aqui, maçã 1,2 toneladas, que é igual a 1.200. Então, sempre eu vou ter que fazer essa transformaçãozinha, tá? Para sair da vírgula. 1.200 vezes
Ó, reais, eu tô querendo saber, né? Vou pesquisar quanto que foi arrecadado. Então, vezes 8, tá? 1.200 vezes 8, 9.600 reais. Então, foram arrecadados 9.600 reais. Se colocar RS, não precisa escrever reais. Se escrever reais, não coloca o RS, tá bom? Quantos quilogramas de morango esse supermercado deveria ter vendido a mais para completar 1 tonelada? Então, 1 tonelada é igual a 1.000. 1.000 toneladas menos 1.000 quilogramas menos 850, que é o peso do morango, nós temos 150 quilos. Então, quanto falta para completar 1 tonelada? 150 quilos, tá? Aqui vocês deveriam escrever um problema usando aqui essa informação, tá bom? Eu espero que vocês tenham feito, porém eu fiz aqui um exemplo, vou colocar aqui, tá? Só para mostrar, o exemplo de um probleminha. Na padaria, o quilo do pão é vendido a R$4. Quantos reais Maria vai pagar em 3 pães? Então aqui tem 3 pães e o peso é 45 quilogramas, tá? 45 vezes o valor que ela vai pagar, R$4. Então, aqui ela vai pagar quantos reais por esses 3 pães? R$1,80, tá bom? Esse é só um exemplo, tá? Vou deixar aqui, ó, do lado, para vocês verem, caso vocês não tenham feito nenhum exemplo de probleminha, tá certo? Bom, pessoal, essas foram as nossas correções de hoje. Agora nós vamos lá para a matéria de ciências. Então, pessoal, aqui em Ciências, na página 28, vamos falar agora sobre observação do céu. Esse conteúdo aqui nos fala de um homem chamado Galileu Galilei. Ele fez sua primeira luneta, ele construiu um instrumento para poder observar os corpos celestes que existiam lá no céu, tá bom? Então ele acreditava que eram esferas perfeitas, né? Então com esse instrumento ele passou a ver as coisas lá na Lua, né? As coisas que aconteciam lá no céu, os corpos que existiam lá no céu. Então ele fez também o primeiro esboço, que é esse desenho aqui, mostrando as fases da Lua, tá? Vocês sabem quais são as fases da Lua? Nova, crescente, cheia e minguante, tá bom? Cada fase da Lua, ela dura 7 dias, ou quer dizer, 1 semana, tá? Aqui na página 29, estamos falando um pouco sobre a Lua. A Lua é o satélite natural da Terra. Todo mês ela completa uma volta em torno do nosso planeta, que é Terra, tá bom? Então ela é bem iluminada e nós temos aqui ela, ó, e as fases dela: lua cheia, lua crescente, lua nova e lua minguante, tá bom? Aqui na página 30 está mostrando as fases da Lua, está falando que as fases da Lua, elas são as mesmas em todo o mundo, tá? Então, todo o mundo, em todo o planeta, sempre vai ser nova, crescente, cheia e minguante, tá bom? Com duração de 1 semana, tá? Aqui está falando que cada fase da Lua costuma, né, durar 1 semana, conforme eu falei para vocês, tá bom? Lá no material de apoio, vocês terão essa folha aqui, ó, tá? Essa folha tá pedindo para que vocês observem, né, as fases da Lua e escrevam aqui, tá bom? Então, aí, se vocês conseguirem fazer essa atividade, tudo bem. Aqui estamos falando sobre constelações, tá? Então aqui, ó, está mostrando uma constelação chamada constelação de Órion. Constelação são muitas estrelas juntas, tá? Então muitas estrelas juntas chamamos de constelação. Nessa página 31 que vocês farão em casa, vocês irão desenhar justamente uma constelação, colocar o nome dessa constelação, tá bom? Observe o céu sem nuvens, então vocês irão desenhar aí pontos luminosos, tá? Imaginar algumas linhas, que nem está aqui, tá bom? Ó, desse mesmo jeito, tá? Pontos luminosos, algumas linhas, tá? E fazer um desenho de constelação, que são muitas estrelas juntas. Todas as constelações, elas têm um nome, tá? Então, vocês inventem
um nome também, coloque o nome na constelação de vocês, tá bom? Muito bem, pessoal, agora vamos lá na página 47 de matemática novamente. Em matemática, na página 47, nós vamos falar agora sobre capacidade. Nós vimos no conteúdo anterior sobre massa, né? Então, massa nós usamos miligramas, gramas, quilogramas, né? E tonelada. Para capacidade, nós usamos litro e mililitro, tá? Então, litro e mililitro são as unidades que nós vamos usar agora para capacidade, tá bom? Que ela é indicada pela letra L, é de litro, e ml, mililitro, tá? Aqui temos um textinho falando a importância de lavar as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro, tudo isso que vocês já sabem, né? Aqui no Você Sabia fala um pouquinho para você entender que não devemos deixar a torneira aberta o tempo todo, né? Porque podemos gastar até 7 litros de água. Tudo isso que nós poderíamos economizar. Então, aqui, na hora de vocês fazerem a conversão de litro para mililitro, também é da mesma forma, tá? Se você quiser transformar litro em mililitro, você multiplica por 1000. Se você quiser fazer o inverso, de mililitro para litro, você divide por 1000, tá? Então, é aquela regrinha da vírgula e de acrescentar o zero se precisar, tá bom? Na multiplicação, eu ando para a direita. Na divisão, eu ando para a esquerda, tá? Bom, aí vocês podem fazer essas atividades aqui da página 48, tá bom, pessoal? Agora vamos para o nosso livro de caligrafia. Aqui em caligrafia, na página 21, falando sobre sufixo. Vocês lembram que sufixo é aquele finalzinho que nós acrescentamos nas palavras, tá? Aqui no caso, nós vamos usar o sufixo ista. Então, vocês irão colocar o nome da profissão aqui, tá bom? Usando o sufixo ista. Por exemplo, esse primeiro aqui, o que ele é? Pianista. E esse daqui? Florista. Então, todas as profissões precisam ter o finalzinho com ista, tá certo? Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!